Anedotário com Roberto Gamito. Primeiro que tudo, devo dizer-vos que estou afanado da garganta em virtude do ar-condicionado, que não controlo. E se não controlo o ar-condicionado, porque é de todos e é de ninguém, fica difícil defender a minha vida. E é nesta condição de pessoa enfermiça no que toca às cordas vocais, por virtude de ter sido abençoado por uma amplitude térmica que não é recepcionada de braços abertos por um asmático, calha ser eu, vou ter de usar um tom mais comedido, dinamitar os altos e baixos deste tom volta e meia vigoroso e seguir os trilhos da sensatez, coisa que me é imprópria. Voltando à ideia do anedotário, pegando no texto que ficou por dizer, estou a soletrar meigamente um texto que escrevi para este podcast. Eu acho que estas 2 páginas estavam e vou continuar. Estava a falar, se bem me recordo, da relação mal compreendida entre piada e anedota. Vou continuar. Faz sentido se ouvirem os últimos 3 episódios de Rajada. Isto a respeito da anedota. Em perpétua revolução conforme os tempos, guardando quase sempre a sua gênese. Ou seja, ela muda, no entanto, não muda assim tanto. Muda-se, se calhar, para se adaptar ao linguajar dos tempos, acreditando que é uma anedota que já tem uns belos séculos em cima das costas, talvez seja possível até recuar para as suas várias gerações e talvez até criar uma espécie de visão antropológica de se estes termos estão em consonância com a época, se calhar é por aqui que começamos a entender o ser humano dessa época. Voltando. Em oposição, a piada, o resultado de uma voz em princípio singular no fabrico do riso da autora. Imutável a partir do momento em que é cristalizado num suporte. Um especial Netflix, por exemplo. Ainda na piada. Enquanto material a ser afinado, a piada é alvo de mutações de modo a provocar o riso máximo. O riso expectável para o comediante que produziu aquela piada. Pode ter outras reações esperadas. O riso pode ser apenas uma, pode querer suscitar outras reações mais ou menos pretenciosas. O comediante afina a piada consoante esses critérios, que são critérios autorais, ou então critérios grupais, em que se sente obrigado a corresponder para pertencer a esse grupo. Caso não os obedeça, pode, de uma forma mais subtil ou escancarada, ser escorraçado desse grupo. Voltando um bocado atrás para a ideia fazer sentido, enquanto material a ser afinado, a piada é alvo de mutações de modo a provocar o riso máximo. Seja isso o que for, e o riso máximo é sempre afinado de comediante a comediante. A ideia de uma espécie de cume, tendo em conta o material que está a ser feito. E com isso muda o comediante. A procura pela afinação da piada faz com que um comediante se torne outro. Se o comediante seguir cegamente determinados critérios em relação à piada, a tendência é que o ofício do comediante o transforme noutro. Entre a piada e o comediante haja uma distância cada vez menor. Essa distância nunca ficará dinamitada por completo, mas a tendência, parece-me, é a diminuição entre a piada e o comediante. Até que se confundam. O comediante e a piada seriam indiscerníveis, talvez, pensando aqui em cima do joelho, num cenário em que se o comediante conseguisse concretizar aquilo que persegue. No entanto, isso podia tornar-se um pesadelo mais à frente. Muitas vezes perseguimos um ideal que, em sendo concretizado, torna-se um pesadelo. A dose faz o veneno. É benéfico enquanto perseguição, enquanto ideal, enquanto algo a ser perseguido, mas caso consigamos atingir essa Moby Dick, então não era nada disto. Isto, afinal, revela-se o avesso daquilo que eu queria perseguir. Continuando. Onde é que eu estou? Com esforço para a imaginação do comediante, o fabro da piada, diríamos que o processo, quer da anedota, quer da piada autoral, se mantém no essencial. Da piada faz as vezes do múltiplo na anedota. E nem isto é verdade. O comediante não afina por si só a piada, precisa do público. Se pensarmos no autor, será que o público pode ser considerado o coautor da piada?
Parece-me que, sem esforço, poderíamos dizer que sim. Eu estaria a pensar na questão do autor da anedota, os intermediários da anedota, as bocas pelas quais passou até chegar àquela forma derradeira, se bem que não há formas derradeiras. Se aquela anedota sobreviver à época, na próxima adotará uma variante. Conseguiríamos remontar à ideia anterior, mas será a forma mais adequada de contar aquela ideia consoante a época. No essencial, mantém-se mais ou menos igual. É a perseguição dessa afinação, sendo que está muito mais nas mãos do comediante, se for a piada, e muito mais nas mãos dos contadores de anedotas. Por outro lado, o público neste aspecto tem um papel essencial em ambas. Se a anedota não funcionar, a anedota só é anedota porque funcionou. Ou seja, os públicos das várias gerações, até chegar àquela forma de ser contada, fizeram com que aquilo resultasse e é uma anedota. O contador de anedotas pode ainda afinar, embora as afinações sejam mais de ourives, parece-me. E é uma coisa muito menos controlada. Um brainstorm coletivo que faz com que a anedota vá para um lado e para o outro. Na questão do comediante, há um momento, se pensarmos no comediante stand-up, ele afina, ou seja, partilha a autoria com o público, mas assim que fecha o produto, está fechado. Ele pode eventualmente voltar a ela um projeto contínuo, mas a sua relação com a piada muitas vezes termina com a expulsão daquele material para o público. Um formato fechado está feito e a piada eventualmente vai mudar. E aí há esta transição pouco conhecida entre piada e anedota, ou quando esta piada do comediante X se transforma na piada do comediante Y, podendo a ligação estar escancarada ou subtil. Somos sempre fruto dessa experiência anterior. Não é tão visível essa transferência, mas se for demasiado visível, plágio. Para percebermos isto de forma política, tínhamos de introduzir aquela noção de propriedade. Já referi aqui, na anedota está mais desvinculada dessa noção, enquanto a piada, nesse sentido, poderíamos dizer, é uma coisa muito mais direita do que a anedota. Voltando para o texto que tenho aqui escrito. No entanto, como a piada é muito mais do que a anedota objeto vendável, é útil passar a ilusão que é um produto fechado, de autor, made in tal sítio, feito por este gajo com certificado. Indo à essência, as diferenças entre o contador de piadas e o contador de anedotas não é assim muito diferente. A diferença reside sobretudo no branding que é feito em torno da comédia de autor e da anedota. Na escrita não há assim grandes diferenças, no processo de afinação não há assim grande diferença. É uma transmissão de que esse processo é diferente. E por virtude de ser repetido várias vezes, cria-se um abismo entre as duas construções. Fez com uma pergunta provocatória: ao aderir aos cânones do mercado, será que a piada pode representar a comunidade? Casa com aquele improviso que foi pronunciado há pouco. E esta ideia desmonta, não quer pôr aos ombros da anedota um peso que ela não tem. É aquela ideia, pedir ao diálogo o que é do diálogo, pedir à violência o que é da violência, pedir à anedota o que é da anedota. O facto da piada ser muito mais aliada da comunidade desmantela as ideias de identificação. Parece-me quase que são incompatíveis. Mas isto depois tem que ver com o prestígio de uma e de outra. A piada, se vista politicamente, segundo estes critérios, está muito mais distante da ideia de comunidade do que a anedota. Como a sociedade é atomizada, já não se reconhece na anedota. A possibilidade de comunidade tornou-se uma lenda. Se queremos ver a anedota em todo o seu poder, temos de migrar para comunidades mais pequenas. Em sítios pequenos, aldeias, a anedota ainda ganha força e a piada não entra. E em sítios mais atomizados, como as grandes cidades, a anedota não entra e a piada singra. No entanto, há esta nostalgia deste poder encantatório que a anedota tem, que é a comunidade em torno de um tema. E a piada não tem isso. Faculta-nos a possibilidade de falsa escolha. É sempre pobre. A ficção da piada normalmente morre assim que é contada. Há ali um entusiasmo, um maravilhamento. Um entusiasmo, se calhar não ia tanto. Um simulacro de entusiasmo. Mas nós nunca andamos às carambolas entre duas ideias muito fortes, suscetíveis de serem despertadas pela arte, que é o entusiasmo e a inquietação. Se a comédia se afasta destes polos, está fragilizada em algum ponto. A anedota, volta e meia, ainda consegue, dentro de comunidades muito reduzidas, passar a tocha de um lado para o outro, como eu acho que já disse aqui, da noção de comunidade. Quem gosta de anedotas vai contar as anedotas e essas anedotas vão ser contadas a outros, o que acontece mais dificilmente com a piada.
Depois também há aqui o outro lado, em relação à memória, os cultores das anedotas, graças a elas, ou em virtude da memória já ter outro arcabouço, procuram enriquecer a memória. A anedota enrijece a memória ao contrário da piada. Parece que não há vontade de contar a piada. Alguém que tenta contar uma piada que já ouviu é um desleixo, é um revelar que se calhar não ouviram grande coisa. Eu já notei algumas vezes pessoas que até têm boa memória muito dificilmente conseguem repetir a piada que ouviram, conseguem repetir noutras situações, citar grandes passagens de livros, situações que aconteceram no dia a dia, tentar repetir aquilo que acabaram de ouvir da boca de um comediante é muito frágil. Eu não estou a dizer que repitam o tom, a entrega, mas aquilo que acabaram de ouvir, uma transcrição, é muito difícil. E também já assisti a outro fenómeno que é a quando da transcrição daquilo que acabaram de ouvir da boca de um comediante, dão-se conta que afinal, então era isto. É aquele fenómeno que, quando mudamos de suporte, damos-nos conta da fragilidade da palavra. E o comediante beneficia muito daquele aparato. Quando tentamos fazer a transcrição para um formato mais manso, sem pirotecnia, percebemos que o texto da boca do comediante, as piadas, são muito frágeis. A anedota beneficiava do facto de estar viva. É por isso que ela passava de boca em boca, não ficava engaiolada em nenhuma boca. Saltava para outra e para outra. E terminamos por aqui, neste episódio. Elogiei bastamente as anedotas, em detrimento das piadas. Resumidamente, são mais as coisas que aproximam as anedotas das piadas do que o contrário. Vai ser um tema central deste podcast. Percebermos que as diferenças entre estas duas coisas que a miúda andam de costas voltadas são apenas diferenças performáticas, construídas para dividir uma divisão à marketeer, criar a ilusão da diferença para criar a ilusão da escolha. Há diferenças mínimas. Criar setores para depois podermos apontar aos outros: não estás a vestir como eu visto. Pessoas que vestem língua com piadas são diferentes daquelas que vestem a língua com anedotas. Isso talvez dê outro tema. No próximo episódio vou voltar, creio eu, à análise de anedotas. Espero que tenham gostado. Mais um anedotário. Eu chamo-me Roberto Gamito. Anedotário com Roberto Gamito.